Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, hoje o vídeo é exclusivamente para vocês. Por quê? Porque são 8 coisas que apenas quem teve PlayStation 1 vai lembrar. Lógico que aqui no caso ele tá falando quem teve, mas quem jogou, né? Porque às vezes não era todo mundo que podia ter, às vezes nosso primo tinha, nosso vizinho, mas enfim. Eu resumiria isso aqui, resumiria mesmo para 8 coisas que apenas quem jogou PlayStation, ele errou aqui, né? Apenas quem jogou PlayStation 1 vai lembrar. E por que eu falei que é pra vocês? Porque eu nunca nem. Não, eu já tive Play 1 que eu comprei uma vez, na época que eu tava meio paranoico com coleção. Eu comprei um Play 1. Comprei um Play 1. Comprei um Play 1, mas nunca joguei. Liguei ele, tem até um dos vídeos aí no canal ligando, testando ele e tudo mais, mas nunca joguei nenhum jogo. Eu não vou dizer pra vocês que é. Como é que eu vou dizer assim? Um trauma ou qualquer coisa do gênero. Mas sabe aquela, eu não sei explicar pra vocês, sabe aquela coisa que incomoda? Tanto o Play 1 quanto o Dreamcast são dois videogames que eu nunca joguei, nunca tive familiaridade, não conheço nada. Pra não dizer que eu não conheço nada de Play 1, eu conheço a franquia Crash Bandicoot, né? Que eu acho que começou ali, foi a pioneira e tal. E do Dreamcast eu ainda acompanhei mais que meu primo tinha. Dreamcast, mas eu nunca joguei, não deixava jogar, era metidinha rico. Eu nunca joguei, só ficava lá igual um panaca. Como a gente às vezes é idiota, né, cara? Com um bundão assim, meio bundão. Ficava lá igual um Zé Mané olhando lá ele jogar. Igual o cachorro olhando o frango assado passando. Bom, a lembrança que eu tenho é que ele nunca deixava jogar, né? Posso estar sendo. Posso estar sendo leviano aqui, mas enfim, vamos direto ao ponto. Então, eu tenho essa questão com o Play 1. Então é um videogame que eu procuro sempre estudar, procuro sempre ver e tal. Eu acabei vendendo ele por N motivos, eu não ia jogar, não gosto de console de mesa e tudo mais, mas eu instalei o emulador aqui no telefone e tenho procurado essas informações. Então eu queria trazer esse conteúdo para você que teve Play 1, para você que é fã, é nostálgico, pra gente conversar e ver junto e você relembrar um pouco e me dizer se realmente esses 8 itens aqui traz para você alguma nostalgia, se de fato era assim. Então vamos lá, a música de abertura icônica. O PlayStation foi o portal de entrada da maioria dos jogadores ao redor do mundo. Naquela época, o console era sinônimo de poder gráfico, um primor tecnológico, e nada traduzia isso tão bem quanto a sequência de introdução que rodava ao ligar o videogame. Tentando impressionar com um ar sério e profissional, a PlayStation exibiu o símbolo da Sony Computer Entertainment com uma melodia imponente antes de mostrar o descolado símbolo do console com tons mais misteriosos. Era uma experiência absurdamente prazerosa que a nova geração nunca vai entender. Talvez, né? Aquilo, a gente que é mais nostálgico, a gente que, enfim, que pegou os primórdios e tudo mais do videogame, vocês que tiveram Play 1, a gente tem muito essa coisa, né? Ah, a nova geração nunca vai saber, nunca. Não vai. E nem tem interesse de saber, né? O que ficou pra trás, ficou pra trás. A gente hoje mesmo, a gente tem essa coisa de nostalgia e tudo mais, mas isso tem se perdido, né? E na nossa época era muito difícil a gente fazer as migrações. Muitos de nós teve acesso a um videogame, dois no máximo. Então a gente não tem essa facilidade que a garotada hoje em dia tem, principalmente de celular, né? Então assim, os consoles de mesa, PC, tem o seu nicho, tem o seu público-alvo. A garotada mesmo, a molecada tá no celular, é o que eles gostam. É TikTok, é Instagram, e a gente tem que estar também, né? E os jogos para eles, o mobile vamos dizer assim, é o carro-chefe. Então eles não estão nem aí para entender o que, que a gente passou, como é que é. Não é. O tempo deles é outro, né? O mini infarto quando o CD não lia de primeira. Todo mundo que teve um Play 1 já passou por isso em algum momento. O CD arranhou ou simplesmente parou de funcionar. E quando você ligou o videogame, ele foi parar naquela tela azul. A partir daí, começava um ritual de desespero, limpar na blusa, passar álcool e outras ideias estúpidas que só pareciam funcionar em nossas cabeças de meninos desesperados, com medo de nunca mais poder jogar os seus jogos favoritos. Com sorte, o jogo voltava e tudo não passava de um susto. Mas sempre que isso acontecia, o cuidado com os CDs eram dobrados, né? Eram redobrados, aliás, de fato, né? Isso aí acontecia, não só acontecia com o CD, talvez pela mídia
ser mais propensa a sofrer esse tipo de coisa, né? Arranhado e tal, tudo mais. No Play 2 eu já peguei um pouquinho de Play 2, joguei um pouco, eu lembro. Havia um mito, não sei se vocês já fizeram, eu fiz várias vezes, que diziam que se você passasse pasta de dente no CD e desse ali uma polida, funcionava. Eu não sei que mistério era, parece que eu li alguma coisa que de fato tem um fundo de verdade nisso. Não era para você esfregar, tinha toda uma técnica, era realmente como se você estivesse polindo o CD, porque os dados mesmos eram gravados numa segunda camada, segunda ou terceira camada. Aquela primeira camada ali era uma espécie de um plástico, de uma película, sei lá o que era, que quando arranhava não conseguia ler. Quando você fazia ali, dava aquela polida com pasta de dente, ele melhorava ali a leitura e você conseguia jogar o jogo, ouvir a música, seja lá o que for. Era um truque aí. A galera que é da antiga vai lembrar. Usar o PlayStation 1 como CD player em uma era onde o Spotify estava muito longe de existir e que nem o próprio YouTube estava entre nós, mesmo os jovens precisavam recorrer aos métodos arcaicos para escutar música, usando os CDs. E enquanto haviam opções mais tradicionais, como um rádio ou o cobiçado Discman, não tinha um jeito melhor de tirar onda do que ouvir músicas no PlayStation 1. Poder escutar suas músicas favoritas no aconchego do seu quarto, sem precisar da permissão dos pais, ou discutir com os irmãos para decidir qual CD tocar, era simplesmente um verdadeiro luxo. Marcou completamente uma geração. Essa era uma outra coisa que eu também nem sabia. Era até meio óbvio, né? Já que ele rodava jogos. Eu nunca tinha ouvido falar que o pessoal escutava música no Play 1. Play 1 não chegou a ser um luxo, assim, talvez como o Dreamcast, ou como, sei lá, o Neo Geo CD e tudo mais. Era humanamente possível ter naquela época, sim, era um videogame caro para os padrões brasileiros. Aliás, tudo aqui no Brasil sempre foi caro, é inegável, mas uma família de classe média ali com esforço e tal, talvez juntando o ano todo, conseguiria comprar, mas a minha realidade, assim, de amigos próximos, eu não me lembro de ter ninguém que tinha Play 1. E como eu falei, nessa época do lançamento do Play 1, eu já estava mais ou menos com 15 para 16 anos, já comecei a trabalhar, aí pro pessoal aí, pra galera que é homem, sabe mais ou menos do que eu tô querendo dizer, né? A gente se interessa por outras coisas, o videogame vai ficando de lado, então eu não tenho nenhuma nostalgia com o Play 1, então talvez por essa questão eu não soubesse que o pessoal usava pra ouvir música. Maratonar jogos por não ter como salvar, olha isso, cara. Hoje o ato de salvar o progresso de um jogo é extremamente trivial e acontece muitas das vezes, de forma completamente automática. Porém, quando o PlayStation 1 foi lançado ainda, era uma grande inovação. Apenas alguns cartuchos de Super Nintendo tinham a habilidade de salvar, enquanto outros improvisavam um sistema de senhas para guardar poucas informações. Mas o console da Sony trouxe os Memory Cards. Muitos garotos e garotas, infelizmente, não tinham acesso aos cartões e assim não podiam salvar os jogos. E como consequência, sempre precisavam começar tudo do início. Assim, para zerar algum jogo, era preciso passar tardes e mais tardes maratonando. Por vezes, virando a noite sem desligar o console. Uma experiência que formou o caráter, especialmente quando acabava a luz no meio de uma partida, apagando todo o progresso. Como eu acabei de falar, né, a questão do valor. O console em si, às vezes a pessoa até conseguia comprar, mas vinha com um controle, não dava para comprar dois. Os acessórios eram caros, né? Não tinha essa indústria paralela que existe hoje em dia, tanto de controle quanto de memory card, né? Hoje um memory card para Play 1 deve ser o quê? R$5. Para Play 2 é 10, 15. Genérico, né? Que eu tô falando, genérico. Mas você tem a opção. Mesmo que às vezes corrompa ali algum jogo ou outro, você tem uma opção. Naquela época isso não existia, né? O mercado era embrionário ainda. Lógico que a China sempre fabricou isso, mas não tinha muita demanda. Hoje em dia tem demanda, hoje em dia as coisas evoluíram. Seja porque os cartuchozinhos ficaram defasados, seja porque tem demanda. Você acaba tendo um mercado, né? E os games foram amadurecendo. Isso é meio óbvio, né? Mas essa questão de não salvar é uma coisa mais da nova geração. Eu, particularmente, sou completamente fã de save state. Eu não sei jogar um jogo sem save state. Até porque eu não tenho paciência de ficar ali sentado horas e horas jogando. O jogo, pra mim, é uma diversão. Se o jogo começa a me encher muito, eu largo de mão.
O jogo tem que ser uma coisa pra me entreter, pra me divertir, pra me dar prazer. Se for pra me aborrecer, eu fico na vida real, nem paro pra jogar. Jogar com detonado e dicionário. No início dos anos 2000, o inglês não era tão difundido no Brasil como é hoje. Graças à internet, estamos em constante contato com as palavras estrangeiras. E novos jogos, sequer precisamos falar inglês, em muitos dos casos, porque a maioria já vem traduzido e adaptado para a língua portuguesa do Brasil. Porém, na época do PlayStation 1, os moleques e as meninas precisavam se virar. Isso aí é mais uma coisa também que não é exclusiva do Play 1, né? Pra galera da minha geração, então, esse pessoal sofreu. Principalmente porque o pessoal gostava de RPG, jogos japoneses. Era terrível, né? Porque você tinha que ir meio... Imagina os jogos de cartuchos que só tinham Japão, né? Cartuchos japoneses, que não tinham nem inglês. Porque no inglês você vai meio pelo embromation, né? Configuration e Action e Usation você consegue ir se virando e tal, né? Dá pra se sair ali pela tangente. Agora, japonês, né? Muita gente aí jogou jogos meio que na espécie do chute, né? Vou clicar aqui e vou ver o que que dá. Já teve vários relatos disso aí. Então não é uma exclusividade do Play 1 e tal, mas de fato eu acho que é mais a questão do dicionário e das revistas, né? Nessa era do Play 1 explodiu essas revistas nas bancas, os preços abaixaram, vieram outras, né? Tinha Detonado, tinha Ação Games, tinha um monte de revistas. Então o pessoal comprava muito esses dicionários de games, essas revistas com os macetes e tal. Era mais comum nessa geração, né? Da geração do Play 1. Na nossa geração tinha sim boas revistas, mas os periódicos não eram constantes. Era uma revista por mês e tal. Era mais uma coisa mais nichada e não era muito barato. A gente tinha às vezes que juntar o dinheiro do lanche, às vezes a semana toda, para conseguir comprar uma revista. Já na era do Play 1 começou a chegar a embrianda, a internet, né? A imprensa deu uma expandida maior e as publicações ficaram mais periódicas, né? Saindo com mais frequência e um pouco mais baratas também. Pelo menos essa é a minha visão. Tô colocando a minha visão, tá, gente? Não sei se a sua realidade, no estado que você mora, talvez não tenha sido assim, mas aqui no Rio de Janeiro, para mim, era assim. Sair da feira abarrotado de jogos. Uma vantagem, porém, era a facilidade para adquirir jogos. Era muito comum que um passeio com a família numa feirinha rendesse 3 ou mais games novos. É o famoso 3x10, né? Saiu o Play 2 também, deu sequência. Dos quais apenas metade funcionava, isso é verdade. Isso quando aquele tio não chegava com um jogo super desconhecido para te presentear de aniversário, achando que você ia adorar e que o jogo era bem popular. Só que era um jogo pirata, óbvio, né? Estou falando do clássico Schreiber, nem sei nem pronunciar. Schreiber, acho que é isso. Em que você é um pirata. Bem, eu não vou me alugar nesse assunto sem a presença dos meus advogados. Aí ele bota um print ali do jogo. Me desculpem se eu li errado. Vou tentar de novo. Schreiber, acho que é isso. Schreiber, não sei. Mas parece legal, né, cara? Um jogo ali meio que Piratas do Caribe e tal. Bonito, né, cara? O gráfico. Cara, eu fico imaginando, novamente, né? Eu fico imaginando como é que foi pra vocês que tiveram Play 1 poder jogar isso naquela época. Era algo assim... inimaginável você sair ali do Super Nintendo com aqueles gráficos bem capenguinha, né, pra época e tal, chegar assim no Supra-Sumo, nossa, deve ter sido fantástico, né? Eu já vivi isso quando eu fui jogar o Play 2, cara, que eu me senti assim, já tava velho pra jogar Play 2, já devia ter meus 25 anos, por aí, pô, né, e a garotada explodiu um Play 2 e eu lá meio tiozão, tinha parado no Mega Drive, de repente vou jogar Play 2, eu senti muito mesmo. Mais até do que com jogos atuais, Play 5, essas coisas, porque eu já acompanhei a evolução, né? Mesmo sem jogar, eu jogava pelo YouTube, né? A gente vai vendo ali e tudo, vai criando aquela coisa, mas como eu não tinha muito acesso naquela época, quando eu me bati de frente assim com o Play 2, eu fiquei, caraca, como pode ter evoluído tanto? Clássicos Cult. A graça de ter uma maior facilidade para conseguir jogos desse jeito era acabar dando a chance para uns jogos que ninguém nunca tinha ouvido falar no seu círculo de amigos, e dessa maneira acabava descobrindo games surpreendentes como Tomba, Guilty Gear, Legend of Mana, Legend of Mana, Saga Frontier e outras preciosidades. Que eu não sei se é uma coisa exclusiva do Play 1, né? Eu acho que todos os consoles
tinha uma franquia, uma franquia, ó, algumas franquias que eram desconhecidas, né? Jogos que as pessoas não falavam muito, eram desconhecidos, mas que de repente explodiam, né? As pessoas, muita gente, às vezes você fala de um jogo, a pessoa, nunca ouvi falar, eu já ouvi, já joguei e tal, então naquela época era comum isso. Tinham, obviamente, os jogos que sempre foram sucessos, né? Feitos pelas grandes produtoras, Street Fighter, Mortal Kombat, essas coisas aí já era de praxe. Mas tinha aquela leva de jogos ali de segunda linha, vamos dizer assim, que a gente jogava e se apaixonava. E até hoje, de vez em quando eu fazia live de Mega Drive, live não, quando havia uns vídeos aí de Mega Drive, muita gente falando, pô, tu lembra de tal jogo assim, assim, assim. Então quer dizer, cada um tem uma familiaridade, né? Cada um tem uma nostalgia com determinado jogo. O que é bom pra você talvez não seja pra mim e vice-versa. Não é uma coisa exclusiva do Play 1 não, mas tá aí, uma curiosidade. Zoar os amigos de Nintendo, entre parênteses, mas implorar para jogar Zelda e Mario. Naquela época, ter um PlayStation 1 era apenas para os descolados, olha aí, ó. Os nerds raiz que jogavam há mais tempo escolheram o Nintendo 64 para continuar a jogar os novos lançamentos de Super Mario e de Zelda. Obviamente, eles viravam motivos de chacota, mas sempre que a sua mãe deixava você ir para a casa do seu coleguinha, você implorava para jogar os clássicos da Nintendo. Isso também era comum naquela época, né? Afinal, mesmo que o PlayStation contasse com os exclusivos incríveis como Crash the Bandicoot e Spyro the Dragon, não rodava verdadeiros marcos atemporais que revolucionaram a indústria, como Super Mario e Zelda Ocarina of Time. Mesmo com esses games, o PlayStation ainda ganhava de lavada dos rivais e você queria estar no time vencedor. Mas isso não quer dizer também que você iria ignorar a concorrência. É uma coisa meio normal, meio óbvia, né? Isso a gente vive ainda nos dias de hoje. Lógico que essa exclusividade, vamos dizer assim, essa ditadura que a Nintendo fazia, ela continua fazendo ainda, não mudou muita coisa, mas já deu uma abrangida, né? Você consegue hoje facilmente. Os emuladores trouxeram isso, vamos ser sinceros, né? Lógico que os exclusivos continuam sendo exclusivos, mas as indústrias que antigamente, por exemplo, a EA, a própria Capcom sofreu pressão e todas só faziam pro Nintendo. Tudo era Nintendo. Hoje em dia elas já produzem para tudo. PC, Nintendo, Xbox, PlayStation e por aí vai. Então você tem hoje uma concorrência muito mais saudável do que naquela época, né? Então assim, os exclusivos vão continuar sendo os exclusivos, mas quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro a gente não veja aí, sei lá, o Mario rodando no Xbox de forma nativa ou algo do gênero. Enfim, eu acho que no futuro a própria Sega, quem diria que hoje a gente veria Sonic rodando no Switch, Sonic rodando no Game Boy Advance, em outras plataformas da Nintendo, outros consoles. Era uma coisa que pra minha geração dos anos 80 e 90, isso nem era cogitado, né? Sonic era da Sega, só rodava nos consoles da Sega, e Mario é a mesma coisa, né? Então, o amanhã Deus pertence, no futuro a Deus pertence. O amanhã ninguém sabe. Então, pode ser que no futuro eles vejam que comercialmente isso seja mais interessante e quem sabe a gente não tenha nativamente aí Mario rodando no Xbox, se é que já não tem, tá, gente? Eu não entendo de console de mesa. Eu só gosto de portátil, então assim, eu não acompanho. Pode ser que até já tenha, mas eu acho que não, né? Mas enfim, franquias exclusivas rodando com mais facilidade em outras plataformas e outros consoles, tá bom? Então esse foi o vídeo. Foi um bate-papo, foi uma conversa, uma troca de experiências. Vocês sabem que aqui no canal eu tenho essa pegada, não vou ficar aqui com muita firula de entretenimento e vídeo, bababá. É o básico do básico, é mais uma troca de ideia, um bate-papo, um podcast solitário, chame como quiser. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço. Comenta aí se tu teve Play 1, se alguma dessas colocações aqui que ele botou te trazem nostalgia, se você sente saudade, comenta aí, vamos trocar essa ideia, vamos postergar esse bate-papo. Show? Fui.